Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito interessante, que são as manifestações extraintestinais da doença celíaca ou intolerância ao glúten. Então, a intolerância ao glúten, né, de forma clássica, ela sempre foi considerada uma doença de má absorção. E geralmente em crianças ela faz uma síndrome de má absorção, assim, com um quadro bem típico, que é diarreia, às vezes anemia por deficiência dos nutrientes, que é a vitamina B9, a B12, o ferro, deficiência de crescimento, né, a diminuição da massa óssea. E geralmente as crianças, além de cursar com um quadro mais típico, elas vão ter o que a gente chama dos autoanticorpos positivos. Já no adulto, né, se tem visto, as pesquisas têm mostrado que o adulto, em geral, ele não faz o quadro típico, então esse quadro clássico de diarreia, alteração do hábito intestinal, ele não é tão comum no adulto quanto na criança, e os anticorpos eles têm uma acurácia menor no adulto que na criança, ao passo de que as pesquisas hoje elas apontam que 90% dos pacientes celíacos não estão diagnosticados justamente por não fazer esse quadro clássico. Então, os sintomas extraintestinais da doença celíaca também podem ser confundidos com as complicações, né, que é uma pessoa que é celíaco, que tem intolerância ao glúten, manter uma dieta de glúten. O sintoma extraintestinal mais comum é uma lesão na pele que a gente chama de dermatite herpetiforme. Como o próprio nome diz, ela faz uma inflamação na pele, e o diagnóstico é feito principalmente por biópsias. Mas a gente pode ter, por exemplo, sintomas neurológicos, como uma ataxia cerebelar, as neuropatias periféricas, né? Tem alguns estudos que mostram que esse tipo de alteração neurológica tem mais relação com um anticorpo que a gente chama de antitransglutaminase tipo 6, que no Brasil não é dosado. Quando você faz o exame do laboratório, em geral você vai dosar o anticorpo antitransglutaminase tipo 2. Mas você pode também ter, os estudos sugerem que as pessoas celíacas podem ter alterações de humor, como irritabilidade, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, e estudos sugerem que metade dos pacientes com esquizofrenia tem anticorpos contra o glúten. Além disso, um adulto pode cursar com sintomas como infertilidade, perda da massa óssea, artralgias também é outro sintoma extraintestinal que pode ser muito comum, principalmente a sacroileite, inflamação ali nas articulações da bacia. Tem estudos mostrando que 30% dos pacientes celíacos têm inflamação do tipo sacroileite, e também alteração das enzimas hepáticas, aumento transitório das transaminases, e também a doença celíaca, como uma doença autoimune, ela está relacionada com outros tipos de doenças autoimunes, como diabetes mellitus tipo 1, como a tireoidite de Hashimoto, como o lúpus. Então, os pacientes que têm esse tipo de doença autoimune, eles têm mais chances também de serem celíacos, né? E existem os sintomas que ainda se tem dúvidas se são sintomas extraintestinais da doença celíaca ou complicações de uma dieta com glúten para o paciente celíaco, que seria a dor de cabeça, as aftas, o cansaço, né, que é a síndrome da fadiga crônica, enfim. Então, o que isso mostra? Que no adulto a gente tem que ter uma atenção especial, porque o adulto ele vai ter um quadro que é muito diferente da criança. Em geral, os exames convencionais, a tendência é eles darem negativos, né? Então, você tem que realmente conhecer o paciente, acompanhar o paciente, fazer uma medicina muito personalizada para você conseguir ver como é que é essa relação do trigo, principalmente do glúten, com a vida dessa pessoa, né? E a gente escuta muitas pessoas, e até colegas, falar que sempre se comeu pão, porque essa moda agora da dieta sem glúten. Na verdade, o primeiro trigo que a gente tem notícia chama trigo Acorn. Esse nem Jesus Cristo conheceu, porque quando Jesus Cristo chegou aí no planeta, já era o trigo Emia, já era outra cepa. O trigo Acorn foi encontrado num homem de gelo, um homem que ficou congelado durante 5.000 anos nos Alpes italianos, depois de ter sido morto. Ele ficou congelado, e tem um documentário na internet, é bem interessante. Fizeram uma espécie de uma endoscopia para ver o que tinha dentro do estômago dele, e lá dentro tinha o pão ázimo, que era feito com o trigo Acorn. Os estudos sugerem, eles compararam esse trigo, né, Acorn com o trigo moderno, e estudos sugeriram que são alimentos muito diferentes. Então,
Não dá para dizer que o pão que a gente come hoje é igual ao pão que a gente comia, né, há 2, 3 mil anos atrás. E não é só isso, todo o nosso meio ambiente mudou muito, existe, né, uma série de fatores hoje que influenciam para que a gente tenha um aumento dos casos de doença celíaca, intolerância ao glúten, né, que ainda é considerado um iceberg, quer dizer, os casos que a gente vê é só a pontinha que está do lado de fora. E pela dificuldade no diagnóstico, principalmente no adulto, eu acredito que a gente tenha muita coisa para evoluir e no futuro, com certeza, a gente vai ter mais exames complementares que facilitem esse diagnóstico e ajudem as pessoas a ter mais qualidade de vida. Muito obrigado.